Oi, pessoal. Estou um pouquinho rouca, né? Esses dias estive gripada. Tá com mais 2 semanas. Comecei a melhorar do começo da semana pra cá, né? Mas ainda, volta e meia, ainda dá aquelas coisinhas, sabe? Mas enfim, um dia abençoado pra todos ou uma noite, né? Porque depende muito do lugar onde se mora. Por aqui estou eu. Mais um vídeo, né? Para o canal. E hoje eu vim mostrar umas florzinhas que eu tô fazendo, né? Que é pra fazer o tapete. Eu ainda não sei o modelo, vou ver. Vou ver aí na plataforma, né? Os canais aí dos artesãos, né? Qual peça vai me chamar a atenção pra fazer, né? Aí eu vou aplicar esses squares aqui, né? São 3, mas até agora eu produzi um finalizado e fiz uma florzinha. Falta a terceira, né? Não foi pro vídeo aula, tá? Não sei se tem na plataforma, né? Se tem no YouTube, algum canal que já tenha feito. Fui pensando e fui fazendo, né? O centro dela, o miolinho, é com ponto baixo, uma carreira toda em 2 pontos altos, fechados juntos, separado por 2 correntinhas. A terceira carreira é no ponto pipoca. E, por fim, a quarta carreira, que é com aquela carreira de leques, 3 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. Que no caso aqui ficou 4 por conta que eu uni, né? Os 2 fechados juntos com os 2 seguintes. Então ficou desse jeito aqui, né? Aí tô fazendo aqui, eu digo que eu vou fazer um vídeo e vou mostrar. Fiz a florzinha, só a florzinha, eu pesei ela. Deu 8 gramas. E ela tem de um pontinho pipoca ao outro, ela tem 8 centímetros. 8 centímetros ela tem. Ela ficou com 8 gramas. Eu não sei dizer a você se é econômica ou não. Mas também você pode trocar. Que eu tava pensando o seguinte. A próxima que eu for fazer, eu vou fazer com o quê? Fazer outras florzinhas dessa, porque eu gostei muito. Achei muito bonitas, e então eu vou repetir de novo. Aí o que eu vou fazer? No centro aqui, né? Ponto baixo, a carreira de ponto baixo. E a segunda carreira, eu tô pensando em colocar um amarelo. Não, amarelo. Ou ela lembra muito também girassol. Então, se o amarelo pode ser o ponto pipoca. E no centro, eu colocar um marrom ou um telha, né? Eu não tenho marrom aqui, então eu vou colocar o telha pra ver como fica. E vou fazer essa parte aqui de amarelo. E também isso não impede que a gente faça de outras cores não, viu? Vai muito do gosto da gente. A gente é quem decide como quer fazer nossas peças, né? Então é assim que eu vou fazer. Eu pesei ela ficou com 8 gramas. É um engraçado, uma hora dá 8, outra hora dá 9. Da outra vez deu 8, agora deu 9. Então, vamos supor que 9 gramas, né? Já com a carreira finalizada, né? A carreira final de verde, que é o verde folha, esse daqui, ela ficou com 14 gramas. 14 gramas. Olha, a gente pode não considerar econômica, ou considerar, não sei, vai muito da opinião de cada um. Porém, ela não ficou pequena, né? Se a gente for medir o square completo, ele ficou de um ponto de leque a outro, viu? Ele ficou com 11 centímetros. 11 centímetros. Se for pegar de centro, né?
os pontos, dos pontos altos ao outro, ela vai ficar com 10 centímetros, com 10 centímetros. Então, eu diria que já dá já é um tamanho grande, né? Não é pequeno. Então, isso já dá um aumento na peça da gente quando a gente vai produzir, né? E se por uma acaso eu falar alguma coisa aqui e sair errado, podem me corrigir, tá bom? Podem deixar aí nos comentários, eu olho e aí eu tento melhorar a situação aqui. Enfim, e para isso, como eu já falei, o verde foi o verde folha que eu usei, né? Usei também essa cor aqui, que ela não tem o nome, sim a numeração, é a cor 9687. 9687. E aí, para fazer o tapete, eu separei aqui o telha, separei o amarelo canário, não tem o nome aqui, o papel não tá aqui, mas ele aqui não tem o nome, ele tem a numeração, mas é amarelo canário. Eu coloquei o papelzinho aqui dentro, deixa eu ver se é isso. Coloquei o nome de caneta para não esquecer. No papel, aqui ó, em cima, amarelo canário. E tenho também o castanha, porque o castanha eu acho um pouco parecido com algumas partezinhas aqui, ó, da minha flor. Então eu uso ele, né? E, claro, não menos importante, o cru. O cru. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar nem com areia, nem com camurça. Essas outras cores, assim, que são os tons próximos, né? Que dá pra substituir pelo cru. Ainda não tive a oportunidade, mas quem sabe, né? Daqui pra frente. Então é isso. Aí eu separei todo o material aqui, né? Pesei. Depois as minhas belezinhas estão latindo lá fora, minha gente. Vocês ignorem, mas elas são assim, não podem ver nada. Eu moro aqui no sítio. Então, tudo que elas veem, bichos passar, pessoas passar na estrada, elas ficam latindo. Não dão sossego, não. Mas, enfim. Fiz também aqui esse pano, né? Que é uma sacaria. Não é aquela sacaria que eu compro por site, essas coisas não. Que aquela lição de... Não que a qualidade desse pano seja ruim, dessa sacaria seja ruim. Eu gosto, né? Mas são para coisas mais simples. Eu compro no mercado. As sacarias que eu compro pela internet são aquelas sacarias de qualidade, né? Então, são para os panos de copa, panos de prata. Esse aqui é para uso de casa mesmo. Então, fiz esse bico aqui. Fiz esse bico aqui, né? Na linha de polipropileno, né? Fio de polipropileno. E coloquei esse bico, achei tão bonito, eu digo que eu vou usar ele em alguma coisa, eu coloquei. A pintura eu ainda tô vendo, eu tô pensando em fazer uma pintura de flores, que é aquele amor perfeito. Foi o que me veio na mente e é o que eu tô pensando fazer, né? Pensando, tenho que fazer, na verdade. Tenho que correr e é pra tentar dar conta das coisas. Fiz aqui também, minha gente, dois tapetes, tá? Fiz 2 tapetes aqui, só que é aquela história. Não foi por vendo nenhum passo a passo, nenhuma videoaula, e nem também vi nenhum canal não, sabe? Às vezes me dá isso na mente. Eu tô sentada nos cantos, vem surgindo umas ideias e eu tenho que anotar, porque eu esqueço, não anoto. E quando eu lembro que tô com o material do lado, eu vou fazendo. E assim foi o que eu fiz. Né? Só que tem um aqui que precisa de umas correções. Aí eu vou fazer outro de novo, do mesmo jeito, mas eu vou fazer outro, porque veja, essa flor aqui, esse tapete aqui, tá vendo? Esse tapete, a florzinha ficou combucada, ou seja, fez uma barriguinha, vamos dizer assim, né? Como muita gente fala. Então,
eu vou ter que mudar isso, porque eu não quero ela desse jeito. Refiz a flor num outro tapete também, ficou um modelinho diferente. E aí, eu vou fazer do outro jeito que eu fiz, que foi o que eu fiz por último, né? Vou corrigir e... pra ver se ela não fica desse jeito. Vou fazer todo o passo a passo que eu fiz aqui. Só que aí eu vou mudar os pontos que eu usei aqui, nesse centro aqui dessa flor, tá? Ó, porque ela ficou combucando, ficou fazendo barriga no tapete. Eu não gostei. Quando a gente passa assim, ó, a gente já vê logo, tá vendo? Eu não quero que fique desse jeito. Aí eu vou refazer de novo. Nessa flor aqui, o que eu usei foi 3 pontos altos, fechados juntos, né? Fechados juntos. E aí, a segunda carreira, eu usei ponto alto, normal. Foram 4 pontos altos aqui, ó, pra essa carreira aqui. Só que nela eu usei o início ponto alto, aí o segundo ponto, os 2 segundos pontos eu mudei. Em vez de ser ponto alto, eu usei ponto alto duplo e finalizei com um ponto alto. Então, isso foi o que aconteceu. Isso fez com que ficasse volumoso e desse uma fofada. E para completar também, como eu modifiquei aqui, ó, nesses pontos aqui da carreira de verde, né? Que não foi ela. Eu acredito, mas eu acredito que eu acrescente mais umas correntinhas pra deixar mais soltinho, né? Pra ver se não fica fofando. E também vou fazer aqui, na hora que eu for fazer essa outra carreira também, eu também vou acrescentar correntinha. Eu acho que precisa mais de correntinha. Então, eu poderia desmanchar, fazer antes, né? Todo o passo a passo de novo. E aí, trazer perfeito pra vocês. Mas a gente sabe, a realidade da gente é outra. A gente, quando tá produzindo, quando tá criando uma peça, né? A gente sabe que a peça... Eu vou baixar aqui pra vocês ficarem olhando pra o tapete. A gente sabe que a peça, ela tem erros, né? Até a gente... Estão vendo aqui, né, gente? Início, viu? Ignora aí as falhas. A gente sabe que quando a gente tá produzindo a peça a primeira vez, a gente sabe que ela não logo de cara, raramente eu acredito que seja 100% de acerto. Que acerte sem mexer em nada. Então, a gente sabe que a gente vai errar, a gente vai desmanchar, a gente vai tentar de novo, até acertar. Às vezes a gente consegue acertar rapidinho, logo de cara. E às vezes não, vai tentando até chegar onde a gente quer. Que foi o meu caso aqui no ponto, né? Eu não usei aqui nenhum ponto, como é que eu vou dizer? Aquele ponto espiral, né? É espiral? Espiral, não usei. Também não usei aqui aquele ponto de... que são com 5... Como é que eu vou dizer pra vocês? Que são com 5... Tem gente que chama fatias, né? E eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Um exemplo vai ser do tapetinho que eu fiz pelo passo a passo da Lora em crochê. São essa parte aqui que eu tô falando, ó. Tá certo? Eu não usei desse jeito, não fiz desse jeito. Que geralmente a gente usa a base, esse passo a passo aqui, né? Esse passo a passo aqui que a gente usa pra fazer as bases dos tapetes. Ou então o de espiral, né? Não foi assim que eu usei. Foi só ponto leque. Foi só o ponto leque, tá? Aí esse foi um que eu fiz, né? Eu vou refazer ele porque eu a gente sabe que não ficou bom com essa barriguinha, fazendo no centro do tapete, na base. E eu quero refazer de novo. E o outro que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá vendo? Foi esse tapete aqui que eu fiz. Também não tem passo a passo. Ele tá meio engeadinho mesmo, porque tava dobrado, né? Então, não fiz pro passo a passo.
Não sei se vai ter na plataforma, se vai ter nos canais dos artesãos por aí. Tô falando artesãos porque a gente sabe que tem homens e mulheres trabalhando hoje no meio do artesanato, né? Que é muito bom, que é muito bom. Então, não sei se alguém tem. Porque assim, às vezes a gente acha que a gente tá criando algo diferente, algo que não exista. Só que lá atrás a gente já deve ter visto, né? Alguma aula, alguma peça, algum passo a passo de alguém. A gente não colocou em prática naquele momento, mas aí ficou guardado no nosso subconsciente, né? Subconsciente. E aí, quando a gente resolve fazer, achando que tá criando algo novo, pode ser que não esteja. Mas tô me preparando psicologicamente para fazer os passo a passo, né? Eu quero fazer passo a passo também. E vai ser tudo postado aqui. Eu não creio que eu vou fazer assim, canal separado, de passo a passo, canal para postar peças pronta, não. Eu vou querer, acho que eu vou fazer tudo junto. Então, tô me preparando para isso, né? E essa aqui já foi uma peça que eu fiz naquele mesmo sistema. Não é com bloquinho, com espiral, também não é com as fatias, né? De pizza, vamos dizer assim, associar. Olha que coisa, né? Pronto. Esse aqui é o meu tapete, ó. Tá? Ó. A combinação dele, esse aqui eu gostei. Esse eu gostei do jeito dele. Foi a mesma flor do outro tapete anterior que eu mostrei pra vocês. Foi a mesma flor. Porém, fiz essa parte aqui, eu fiz diferente. Fiz toda no ponto alto. Toda no ponto alto. E aí não ficou fazendo barriguinha, tá vendo? Tá aqui assim, desse jeito, porque tava dobradinho. Mas fora isso, ele tá perfeito, ó. Tá? E aqui eu usei o pimenta, se eu não me engano, esse é pimenta. Usei o castanha, pimenta de novo, cru, e na base usei o castanha. E assim ficou ele. Então, também, mexer com vocês mais uma vez, também gostei muito dele. Vou fazer o passo a passo, depois venho mostrando pra vocês, venho mostrando, né? Não sei se eu faço outro assim, mas talvez sim, talvez não. Meu material tá pouco, né? Tenho que comprar mais, não sei quando, mas eu tenho. Mas enquanto isso eu vou me virando com o que tenho no momento, né? Mesmo porque não tenho só as peças de crochê para fazer, tenho também as pinturas em tecido, né? Tenho que fazer os bicos também, que eu uso muito, ou a linha Anne, mas também uso muitos fios de polipropileno nas peças. Então, dá uma respirada e depois, conforme o que eu for conseguindo, eu vou investindo em materiais. E assim é a minha realidade, minha gente. Aqui eu trabalho num espaçozinho, meu ateliêzinho improvisado. No quarto do meu filho. Ele está viajando e aí ele disse, pode, mãe, usar o meu quarto para fazer suas coisas. Aí então eu estou utilizando, né? Enquanto ele não chega. Depois que ele chegar, eu vejo como é que eu faço. Eu sei que tem coisas minhas de materiais, de artesanato por todo canto. Tem no meu quarto, tem aqui no quarto do meu filho, né? Onde eu coloquei minha mesa. Aí tem minhas tintas, pincéis. Coloquei as linhas e os cordões em cima do guarda-roupa dele e tô me virando como posso, né? Mas a coisa tá acontecendo, tá fluindo. Isso é o que mais importa. E é isso, minha gente. Quero agradecer. Ontem foi quinta-feira, postei o primeiro vídeo aqui pro canal, né? Visualizações poucas, mas graças a Deus, porque se tudo tem um início, né? E fiquei satisfeita que poderia ser só a minha, ou só da minha família, mas teve mais gente. Então, obrigada aos que
visualizaram, né? Se viram o vídeo, muito obrigada. Obrigada por ceder um pouco do tempo de vocês. A gente sabe que o nosso tempo é corrido, né? As horas passam rápido. E hoje o meu ponto de vista, eu acho que passa muito mais rápido do que antigamente. Não sei se é porque a gente pensa em muito mais coisa, tem muito mais coisas para fazer, mas o tempo é contra a gente, né? Então a gente tem que tem que se adequar a ele e à realidade. Então, muito obrigada por tudo, tá? Sou iniciante no canal. Quem quiser me dar uma força, quiser se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Agradeço muito. Quiser deixar comentário, dando dicas, o que for, minha gente. Pra mim vai ser bem-vindo e eu vou saber aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Obrigada a todos e tenham uma sexta-feira e um final de semana abençoado, tá? Fiquem todos com Deus.